Vamos dar as boas-vindas a todos. E olá, sejam bem-vindos ao webinário Computação em Nuvem e Transformação Digital na Educação. Eu sou a Ana Bittencourt e eu estou aqui para apresentar a vocês nossos palestrantes e nossa agenda de hoje. Primeiro, quem vai falar é o Wagner Andrade, CEO da DataRing Consulting. O Wagner é graduado em Administração de Empresas pela FEI-Exam e pós-graduado em Análise e Projetos de Sistemas. E também pós-graduado em Administração de Marketing. É membro da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a ASBIS, e da Associação Brasileira de Ensino à Distância, a ABED. Ocupou cargos executivos em grandes empresas de tecnologia como Motorola Brasil, Microsoft do Brasil, Sun Microsystems América Latina, Siebel Systems, Track Health Systems, Oracle do Brasil. Com o Wagner, vamos falar sobre os benefícios da transformação digital na educação, sobre os 10 desafios do gestor escolar na educação do século XXI e também sobre as 6 principais tendências de transformação digital na educação. Depois, quem vai falar com a gente é o Wesley Rodrigues. O Wesley, ele é arquiteto de soluções sênior da Amazon Web Services, com mais de 10 anos de experiência com nuvem AWS e já 20 anos de carreira. Ele ajuda clientes do setor da educação em suas jornadas para a nuvem. Nos 2 últimos anos, Wesley recebeu 3 diferentes prêmios na AWS. Melhor na entrega de resultados, melhor na confiança dos clientes e o famoso Customer Obsessed da AWS. Para quem não sabe, a AWS tem isso como lema. Os colaboradores devem ser obcecados pelos clientes. Ele também é apaixonado por segurança, ethical hacking, open source e por eletrônica. Já foi professor universitário e pesquisador. E há 4 anos se tornou pai da Carol, sua mais importante atividade na vida. Na apresentação, ele vai falar o que os clientes da AWS estão contratando, como que o EAD tem sido um complemento para o presencial e a apresentação de um caso de sucesso do grupo Anima de Educação. Após a exposição dos nossos palestrantes, teremos a sessão de perguntas e respostas. E finalizaremos com o sorteio das 2 Alexas para os participantes online. E agora, Wagner, é com você. Boa sorte. Tchau, tchau, pessoal. Opa, muito obrigado, Ana. Uma boa tarde a todos. É realmente uma satisfação muito grande estarmos aqui para falarmos sobre um assunto que realmente nos apaixona, né? Então, quando a gente fala da interseção da tecnologia com a educação, a gente efetivamente tem ganhos bastante significativos para professores, alunos, para todos aqueles que estão envolvidos exatamente nessa nobre tarefa do ensinar e aprender, ok? Bom, gente, então vamos começar falando um pouquinho de quem somos nós, quais são as nossas credenciais para falar sobre o assunto, tá? Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, ok? Bom, a DataRing Consulting é uma empresa que é parceira da AWS, nós somos parceiros da AWS de setor público, ou seja, o nosso foco está em educação, saúde, governo, entidades sem fins lucrativas, e nós somos parte de um grupo chamado Venture Labs. Venture Labs é um grupo que utiliza a tecnologia AWS há 12 anos nos seus próprios sistemas, tá? Somos hoje 6 empresas, todas elas com seus negócios baseados em sistemas que rodam em computação em nuvem e todos eles, obviamente, na plataforma AWS. É uma união de profissionais com muitos anos de experiência e habilitada a prover soluções de tecnologia que efetivamente transformam o potencial dos nossos clientes em resultados concretos, promovendo melhoria em toda a sua cadeia de valor. Como parceiros da AWS, nós temos o nível Advanced Consulting Partner, Public Sector Partner e Public Sector Solution Provider. Um aspecto bastante importante, como eu já tinha mencionado, uma equipe bastante experiente, tá? E essa equipe que já utiliza o serviço da AWS desde 2009, foi a pioneira na utilização do Brasil de diversas novas tecnologias, particularmente o ferramental da AWS para desenvolvimento de aplicações mobile e utilizando os conceitos de serverless computing. Nós somos o primeiro grupo a colocar aplicativos em produção usando essas tecnologias tão logo
elas foram lançadas pela AWS. Um aspecto bastante importante que nós sempre nos preocupamos, e isso vem exatamente da nossa experiência como clientes, é de implementar soluções de computação em nuvem que sejam flexíveis, escaláveis, tá? E a elasticidade é justamente uma característica que nós entendemos fundamental, tá? Porque é ela que traz justamente a escalabilidade para cima ou para baixo, conforme aumenta ou reduz a demanda dos recursos computacionais, flexíveis e, principalmente, economicamente vantajosas para os nossos clientes. Tá? Nós temos todo o set de serviços envolvidos com os principais produtos da AWS que contemplam a consultoria completa no sentido de facilitar que um cliente faça sua migração para a nuvem. Então, do planejamento, a execução do plano de migração, né, da jornada para a nuvem, como nós chamamos, depois a colocação em produção desse ambiente, a sustentação dele, a modelização de aplicações, o gerenciamento, a otimização e o suporte. Ok? Bom, estamos falando de nuvem. Por que nuvem é tão importante? Porque a nuvem efetivamente tem revolucionado, todos os aspectos da nossa vida. Hoje, se a gente usa uma série de coisas que eram impensáveis alguns anos atrás, é exatamente porque hoje nós temos recursos computacionais muito poderosos que são disponibilizados efetivamente na ponta dos nossos dedos pelas aplicações de computação em nuvem. E por que isso está acontecendo? Porque a nuvem traz uma série de vantagens. A primeira delas, né, justamente para a organização, muitas das pessoas que estão aqui hoje justamente são de organizações educacionais que têm seus data centers e sabem exatamente, né, o verdadeiro pesadelo que é manter um data center em produção. Você tem que ter a área, o prédio, não é um prédio qualquer, ele tem que passar por uma série de adequações em termos de engenharia, ele precisa ter fontes redundantes de energia para garantir que, no caso de uma falta de luz, você tem uma fonte alternativa. Além disso, você tem que ter sistemas de no-break, geradores. Né? Tudo isso faz com que você tenha um gasto de capital bastante significativo. Isso quer dizer, você começa a gastar muito antes de oferir os benefícios daquele processo computacional. Na nuvem, a gente faz completamente diferente. Tá? Então, em vez de ter dispêndio de capital, né, pagando em antecipação, na verdade, a gente troca o CAPEX pelo OPEX. Ou seja, o que era despesa de capital passa a ser despesa operacional. E mais ainda, você só paga depois que você usa. Tá? E, essencialmente, estritamente só o que você usou. Porque um outro aspecto bastante importante da nuvem é o que eu comentei agora há pouco, a elasticidade. A elasticidade vai permitir que eu provisione mais recursos ou provisione menos recursos conforme aumenta ou diminui a demanda. Isso faz com que a gente esteja sempre pagando só o que estamos utilizando. Quando você faz um data center, um dos grandes desafios é ficar tentando adivinhar a capacidade instalada que você vai ter que ter para suportar os picos de demanda. E aí você fica naquela situação. Se você subestima esse pico, na hora H, quando você alcança esse pico, você corre o risco de ter os seus sistemas engargalados e parar a tua operação. Se você sobreestima, né, essa demanda, você vai ficar o tempo inteiro carregando um tremendo peso morto, pagando uma tremenda capacidade ociosa. A nuvem faz com que você não tenha que carregar nenhuma capacidade ociosa. Você para de desperdiçar dinheiro, tá, para operar os data centers e permite ainda, tá, já que ela é absolutamente livre de qualquer tipo de restrição geográfica, ela permite que você torne a sua operação global realmente em minutos. Ok? Bom, para que possa oferecer tantas funcionalidades, a AWS ela tem hoje mais de 180 produtos de computação em nuvem. Então, os produtos mais diversos. Quando eu falo computação, nós temos dezenas de opções em termos de servidores virtuais. Servidores otimizados, por exemplo, para cálculos matemáticos, ou para estatística, ou para banco de dados, ou para big data, ou para gráficos. Né? Então, você tem, com toda essa grande variedade de produtos, você tem justamente a possibilidade de compor um Lego de soluções
que vão atender exatamente ao que você precisa, ok? E um aspecto bastante importante é que você tenha do seu lado justamente um parceiro que entenda tudo isso e consiga transformar essa complexidade numa simplicidade muito grande. Porque o conceito da nuvem é o mesmo que nós temos quando a gente vai utilizar a eletricidade. Quando você vai lá e aciona o interruptor e acende a luz, você não está vendo toda a extrema complexidade técnica que está por trás daquilo. E a nossa ideia é fazer exatamente a mesma coisa para os nossos clientes, mascarar essa complexidade técnica de forma que ele pense em utilizar a nuvem e direcione seus esforços em atender as demandas do seu negócio. Tá? Para isso, nós temos uma equipe altamente capacitada, né? Nós temos praticamente todas as certificações que estão disponíveis hoje como certificações oficiais da AWS e, recentemente, né, nós, inclusive, ganhamos um badge de distinção, tá? Porque nós alcançamos 58 certificações. Tá? Na verdade, nós passamos de 50 certificações, nesse momento nós estamos com 58. E também nós temos um outro badge de diferenciação que, recentemente, nós conseguimos justamente fazer a certificação naquilo que a gente chama de atendimento a clientes NPO. Esse reconhecimento de competência da AWS, ela faz exatamente mediante apresentações de casos, nos quais a gente comprova para a AWS que todas as melhores práticas foram implementadas na criação daqueles ambientes que estão sendo objeto do estudo. Tá? E a gente se orgulha muito dessa competência especificamente, porque só existem 23 empresas no mundo inteiro que têm essa certificação de competência, e nós somos a única na América Latina que tem essa certificação de NPO. E para completar, tá? Neste ano nós também tivemos a felicidade de ser eleitos pela AWS como o parceiro do setor público do ano. Ok? Aqui são alguns dos projetos da área de educação e pesquisa, né, que nós entregamos ao longo do tempo de existência da empresa. Tá? Há também outros em governo, saúde, entidades administrativas, e um aspecto bastante importante. Né? A DataRing ela existe há pouco menos de 4 anos, e durante esse período nós fizemos a entrega de mais de 150 projetos de bastante sucesso. Ok? Bom, vamos falar, um dos temas que a gente vai falar hoje é transformação digital. E o que é transformação digital? Se você for no Google, se você for no Wikipedia, você obviamente vai achar diferentes designações ou diferentes definições. Mas eu gosto de uma bastante simples, que é fazer de uma forma radicalmente nova alguma coisa que você fazia da mesma forma há anos. Eu acho que o exemplo por excelência disso é o do Uber. Uber revolucionou o serviço de transporte, né, em grandes áreas urbanas, que antes era provido pelo serviço de táxi que eram os mesmos praticamente desde o século XIV, quando ele começou a ser ofertado por carruagens nas grandes cidades europeias. Né? E o Uber ele veio trazer uma série de vantagens. Tá? Eu já sei quanto vou pagar da minha corrida, tá? Eu tenho a disponibilidade na hora que eu quero, porque eu marco o horário que eu quero que aquele veículo esteja disponível. Tá? Então, são uma série de vantagens que só são possíveis justamente porque essa aplicação está rodando na nuvem. Da mesma forma como ninguém mais hoje vai na locadora para alugar filme, as pessoas assistem isso pelo seu stream, sejam Netflix, sejam Amazon Prime, que estão todos na nuvem. Tá? Os bancos digitais, como é o caso do Nubank, que é um banco que não tem nenhuma agência, tá? Ou você tem hoje uma ampla oferta de opções gastronômicas através do iFood, tá? Você também tem uma facilidade muito grande em se hospedar em qualquer parte do mundo hoje usando o Airbnb. Então, todos esses são exemplos exatamente dessa transformação digital, né? De como a coisa, graças justamente à utilização massiva de computação em nuvem, há novas formas de se atender os seus públicos, seus clientes, né? De se fazer negócios foram habilitadas. Bom, e quando a gente fala de tendências à transformação digital na educação, o que é que nós temos? Bom, primeiro aspecto, existem alguns fatores sociais que são muito importantes que sejam considerados. Né?
O primeiro, hoje nós temos mais de 3,5 bilhões de pessoas com acesso à internet. Tá? Nós temos também mais de 5 bilhões de pessoas que têm dispositivos móveis. 50% desses são smartphones, ou seja, também são meios de acesso à internet. Outra coisa bastante importante é que, antes da pandemia, nós tínhamos a velocidade de transformação digital na educação ocorrendo numa velocidade menor do que nós tínhamos em outros setores. Né? E tudo isso foi radicalmente modificado por conta exatamente da pandemia. A pandemia, de repente, fez com que organizações que eram avessas, por exemplo, a utilizar a educação à distância, tivessem que rapidamente se adaptar nesse sentido. Nós tivemos, inclusive, situações de sistemas públicos de educação, como foi o caso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que quase não tinha ensaiado nada em termos de ensino à distância para os níveis fundamental e médio, e tiveram que, de uma hora para outra, habilitar todo um processo de criação, distribuição de conteúdos didáticos, né, e apresentação desses conteúdos para seus alunos. Né? E, de novo, tudo isso só se tornou possível graças justamente à transformação digital, que é profundamente impulsionada pela computação em nuvem. E aí tem algumas coisas bastante importantes em termos de benefícios que nós podemos oferir com o uso, justamente, desses recursos computacionais na educação. Tá? Então, nós temos hoje um barateamento bastante significativo no uso desses recursos. Tá? Isso habilita que a gente forneça serviços educacionais a um número muito maior de alunos, tá? Geograficamente dispersos. Então, a questão da distância geográfica entre a residência do aluno e a sua escola deixa de ser um fator hoje tão determinante, tá? Então faz com que efetivamente esse conteúdo possa chegar a qualquer ponto onde você tenha um acesso à internet, tá? E uma coisa bastante interessante, tá? Quando você está usando isso, você tem um ganho de escala que é brutal, tá? Então você pode alcançar um universo muito maior de estudantes, muito maior de alunos. Então, você tem aqui uma massificação de conteúdos, mas ao mesmo tempo que você tem essa massificação, esses conteúdos também podem ser personalizados. Então, a utilização, por exemplo, de dispositivos de inteligência artificial permitem que você meça a capacidade, a velocidade com que esses alunos estão absorvendo os seus conteúdos e, consequentemente, fazem com que o sistema de educação à distância, ou o sistema de LMS, dose, tá, essa velocidade de transmissão desses conteúdos numa condição tal que respeite justamente a capacidade de absorção desses alunos. Outra coisa bastante importante é que você consegue tornar a apresentação dos conteúdos alguma coisa muito mais lúdica, muito mais interessante do que a velha lousa e giz. Então, você tem uma série de recursos didáticos complementares, você usa multimídia, você usa luz, movimento, cores, você usa animação para tornar a apresentação desses conteúdos muito mais atrativos. E isso é particularmente importante quando nós tratamos exatamente dessa geração Z, que é profundamente conectada no mundo eletrônico. Outra coisa bastante importante, nós temos um caso de um grupo privado de ensino, por questão de LDA, eu não posso falar qual é, mas inicialmente eles faziam atualização de sua base curricular uma vez a cada ano, que já era mais rápido que muita gente tem por aí. Depois eles passaram a fazer semestralmente. Hoje eles têm ciclos de atualização de sua base curricular a cada 5 semanas. Tá? Então, isso também só é possível graças justamente à utilização massiva desses recursos educacionais baseados em computação em nuvem. E aí a gente sai daquele modelo de sala de aula que nós temos, desde o início do século XIX, quando justamente a necessidade de se formar cada vez mais trabalhadores qualificados fez com que se buscasse justamente um primeiro processo de massificação de educação. Então, na Prússia, em 1830, surgiu esse modelo de sala de aula que hoje nós usamos no mundo inteiro.
os alunos enfileirados, todos eles voltados para frente da sala. Na frente da sala, você tem um professor sobre uma plataforma, um tablado, que, de certa forma, estabelece ali uma barreira física e psicológica, né, distinguindo o professor dos alunos. Tá? Essa é uma forma de organização do espaço escolar que já está completamente superada. Então, um aspecto bastante importante é que o espaço escolar ele tem que refletir, inclusive, a necessidade de preparação deste jovem para o ambiente de trabalho que ele vai enfrentar. E é um ambiente de trabalho hoje que é extremamente competitivo. Mas, ao mesmo tempo em que ele é competitivo, ele demanda cada vez mais, né, que você tenha skills colaborativos. Então, isso faz com que as salas de aula, ao invés de nós termos as carteiras enfileiradas, nós passamos a ter um formato de células, né, em que os alunos se sentam em círculo, para facilitar justamente a interação entre esses alunos. Os espaços eles passam a ter justamente um caráter mais informal, para que o processo de absorção de conhecimento, o processo de aprendizado, seja de fato bastante prazeroso para o aluno. Tá? E você também, tá, utiliza recursos como realidade virtual, realidade aumentada ou realidade mista, de forma a dar novas dimensões de visão para o aluno do que está acontecendo. Então, eu gosto muito dessa foto aqui, que tem justamente 2 alunos com óculos de realidade virtual, tá? Vendo uma figura de um corpo humano, em que você tem ali uma série de sistemas desse corpo, né? Espalhados pelo tronco e cabeça, tá, desse ser humano. Então, eles podem ver exatamente como é que se faz a distribuição de oxigênio, a captação do gás carbônico, né, quais são as terminações nervosas que estão conectadas aonde. Então, tudo isso facilita bastante a absorção desse conhecimento por conta desse aluno. Tá? E, na medida em que a pandemia também impediu que os alunos pudessem se deslocar para as escolas, né? Então nós tivemos o uso maciço também do ensino à distância, tá? Dos alunos efetivamente assistindo às aulas da segurança de suas residências. Ok? Bom, um aspecto bastante importante é que esse mundo todo em transformação, obviamente, ele traz uma série de desafios para o gestor educacional. Tá? Quais são esses desafios? Tá? Na medida que a gente vai justamente consultar a imprensa especializada, né, revistas, sites, blogs que falam sobre educação, nós sempre vemos listas diferentes. Um fala uma lista dos 10 maiores desafios, o outro fala a lista dos 5 maiores, o outro dos 6, dos 8. Eu gostei particularmente dessa lista aqui, que tem 10 desafios, e tem quase todos, efetivamente, que hoje estão sendo enfrentados pelos gestores. Talvez o número 1 ali seja justamente o mais importante. Tá? Como é que nós estimulamos as competências do século XXI nesses nossos estudantes? Tá? Nós temos, de fato, que incluir a tecnologia de sala de aula. Como nós já fizemos a inclusão da tecnologia, tá, nas rotinas administrativas. Talvez ainda não na medida necessária para que a gente tenha justamente toda a efetividade que nós buscamos nas nossas rotinas. Mas, de fato, tá, a grande questão é que nós temos que incluir a tecnologia na sala de aula, nós temos que motivar o corpo docente a adotar essas novas tecnologias, né, a desenvolver intimidade com todas elas para que possam justamente executar melhor a sua tarefa educacional. Outra coisa bastante importante, tá, é sempre também manter o fluxo financeiro saudável. Por quê? Porque o fluxo financeiro saudável ele tem muito a ver com aquele item 7 ali, lidar com a evasão escolar. Tá? Evasão escolar pode ter uma série de razões. Tá? Obviamente, existem razões de natureza econômica, a família do aluno está passando dificuldades, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, de combinação de pandemia com depressão. Tá? Então, isso obviamente afeta, mas existem outros vários aspectos, tá, que também vão afetar a evasão escolar. Um deles, inclusive, é a ausência da presença dos colegas. Tá? Então, nós temos que justamente resolver os problemas de comunicação, desenvolver uma comunicação muito intensa e interativa, usando os diversos meios que nós temos, né? WhatsApp, e-mail, tá?
para conversar com os alunos e com os pais, no sentido que a gente possa justamente detectar aqueles pontos de insatisfação que estão na raiz da evasão escolar. Outro aspecto bastante importante é que justamente se você está trabalhando a empregabilidade dos filhos, né, é muito importante que você incentive a participação dos pais nessa rotina escolar, ok? E existem também aspectos relacionados a lidar com o bullying e as distrações durante a aula. Então, todos os fóruns de debates têm sempre aquela: permito ou não permito que os meus alunos tragam o celular para a sala de aula? Bom, proibir que ele traga o celular é praticamente impossível, tá? Então, você tem que, de fato, estabelecer um acordo com o seu aluno no seguinte sentido: gente, vocês vão usar durante o intervalo, mas durante a aula, por favor, tá? Não esquece o WhatsApp, tá? Deixa o teu computador, o teu celular no mudo, ok? Bom, coisas, eu falei sobre a questão das competências do século XXI, né? Isso tem muito a ver justamente o foco com o aprendizado com foco na empregabilidade, tá? Então aí a gente tem algumas coisas bastante interessantes. Segundo a OCDE, 2/3 das crianças com até 14 anos trabalharão em profissões que ainda não existem, tá? É um negócio impressionante. 35% das habilidades mais demandadas mudam em menos de 24 meses, tá? Em 2030, o mundo vai ter uma carência de 85 milhões de profissionais qualificados. Aqui no Brasil, agora, nesse momento, nós estamos com um número de pelo menos 15 milhões de desempregados, sem contar os desalentados, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um déficit de 1,6 milhões de posições de trabalho que não estão sendo ocupadas porque nós não temos profissionais qualificados para isso, tá? E aí, uma série de transformações que deveriam estar acontecendo nos diversos segmentos de negócio, né, motivados exatamente pela transformação que está sendo trazida pelo Conselho da Indústria 4.0, né, essa transformação está atrasada em vários segmentos exatamente por falta de trabalhadores e profissionais qualificados. Tá? Aí tem uma série de estudos que estão sendo feitos em vários países, né? Então, os países nórdicos, Singapura, Austrália, Reino Unido estão bastante avançados em alguns estudos. E recentemente eu vi esse estudo que eu achei bastante interessante. Ele foi publicado em 2018. Ele se chama The New Work Order. Foi publicado pela Foundation for Young Australians, mediante uma demanda do Departamento de Educação da Austrália, né, do Departamento Federal de Educação. Então, eles queriam pensar o seguinte: qual é o futuro, né, do trabalho para um estudante que hoje tem 15 anos de idade? Né? Então, eles abordaram as diversas questões que estavam aqui diretamente envolvidas, né, e chegaram basicamente ao seguinte: né, tem 3 questões básicas que precisam ser respondidas. Primeiro, que trabalho faremos? Segunda, onde iremos trabalhar? Tá? E o terceiro, como trabalharemos? Tá? Que trabalho faremos? Obviamente, no mundo em que você está passando por uma automação cada vez mais acelerada, tá? Você tem máquinas cada vez mais inteligentes, desempenhando tarefas que antes eram executadas por humanos, mas alguém tem que programar essas máquinas, alguém tem que justamente orientar o que essas máquinas têm que fazer. Então, é fundamental que você trabalhe justamente, tá, na alfabetização digital desse seu aluno, ok? E isso a gente vê exatamente nessas escolas desses países, tá? Você vê programação básica já sendo dada, conceitos, obviamente, não que o aluno vá terminar, por exemplo, o fundamental, um exímio programador, mas ele termina o primeiro grau já com conhecimento de lógica de programação. Ele sabe como se processa uma lógica de programação. Tá? Outro aspecto bastante importante, né, para responder à questão do onde iremos trabalhar. Esse aluno tem que estar consciente que ele está num mundo globalizado. E no mundo globalizado, se ele estiver muito bem qualificado, tá, ele pode disputar trabalho, inclusive, em outras partes do mundo, sem que necessariamente esteja fisicamente em outras partes do mundo. Mas aí tem um outro lado da moeda. Tá? Ele poderá ter competição de trabalhadores também de outras partes do mundo que estão vindo para cá. Tá? Eu, como trabalho com uma empresa de tecnologia de ponta, em que nós ofertamos serviços sofisticados, gente, não tem um dia em que eu não receba um e-mail ou de profissionais ou de empresas que agenciam profissionais ofertando programadores da Índia, do leste europeu, né, de Singapura,
porque essas pessoas já entenderam que justamente, né, a transformação digital faz com que eles possam perfeitamente prestar serviços do outro lado do mundo para o cliente aqui no Brasil. Tá? Nós, inclusive, hoje já temos, inclusive, profissionais nossos que estão trabalhando para clientes em outros países. Ok? Então, isso é uma questão bastante séria, porque o aluno, efetivamente, ele precisa se preparar para esse momento e, obviamente, cabe à escola prepará-lo, né? Desenvolver essas competências do século XXI nesse aluno. E outro aspecto bastante importante é o como trabalharemos. Né? Modelos de colaboração são cada vez mais importantes. Aquela situação que nós tínhamos, né, da geração dos nossos pais, que se formavam nos anos 50, 60, 70, tinha uma profissão para o resto da vida. Tá? Aqueles conhecimentos serviam para toda a sua vida profissional. Hoje, os conhecimentos se tornam extremamente obsoletos. Então, a grande habilidade que o aluno tem que desenvolver é aprender a aprender, desaprender e reaprender novos skills. Tá? Então, isso faz com que alguns skills são permanentes. Um deles é justamente a capacidade de trabalhar em grupo, porque cada vez mais as tarefas, tá, são tarefas colaborativas. Outra coisa bastante importante também é que isso traz também novas formas de relação. Nós não temos mais aquela relação empregador-empregado que nós tínhamos antigamente. Na verdade, você tem pessoas sem vínculo formal, tipo CLT, por exemplo, mas essa pessoa, mediante contrato, está prestando, eventualmente, serviço para 3 ou 4 empresas distintas. Então, não é exatamente uma relação empregador-empregado, é uma relação, né, entre empreendedores. Né? Então, empreendedores, obviamente, de diferentes esportes, mas empreendedores. Então, eu, profissional, decido se eu vou prestar serviço para a empresa A, enquanto presto para B, para C ou para D. Tá? Então, isso, de novo, traz uma série de oportunidades, né? Então, barreiras mais baixas, maior flexibilidade, mercados mais amplos, mais especialização, mas uma série de riscos também para quem não se prepara para essa situação que nós vamos viver. Então, risco de desemprego, desigualdade, mais insegurança. Ok? E aí nós temos países que efetivamente estão trabalhando muito fortemente no sentido de criar políticas de fomento. Tá? Então, aquilo que eu falei sobre aumentar a alfabetização e infraestrutura digital. Tá? Outra coisa bastante importante, colocar as atividades empresariais no centro do empresariado, né? Promover o empreendedorismo, porque, como eu falei, as relações empregador-empregado não vão ser necessariamente as mesmas, então esse aluno ele precisa ser capacitado a pensar como empreendedor. E aí, a gente tinha falado dos grandes desafios, né? Muita gente pergunta também, tá bom, e quais são as grandes tendências da transformação digital na educação? Tá? Aqui também essa lista pode variar, mas eu elenquei aqui os 6 itens que efetivamente a gente está vendo bastante. Então, realidade virtual mista aumentada, que foi aquela imagem que eu mostrei exatamente daquela dupla de alunos vendo com óculos, né? 3D com óculos de VR, aquela figura, né, do corpo humano. Tá? Um conjunto de dispositivos de sala de aula também passa por uma transformação. Tá? Então, você tem também o redesenho desses espaços de aprendizado. Então, a sala de aula ela passa uma transformação em termos de formato físico e formato dos seus componentes, dos seus móveis e dos seus objetos. Tá? Então, nós não temos mais lousa e dias. A gente substitui isso por monitores, tablets sendo utilizado pelo professor e pelos alunos, no sentido de que um professor jogue um desafio e os alunos rapidamente respondam a esse desafio, e com isso a gente tem uma interação e um processo de construção do conhecimento. Ok? Outra questão bastante importante, inteligência artificial sendo cada vez mais utilizada, tá? Exatamente na preparação dos conteúdos, na distribuição dos conteúdos, no acompanhamento disso e mesmo na interação dos alunos com diversas máquinas. Então, sistemas de chatbots, sistemas de resposta audível, dispositivos como a Alexa, estão sendo cada vez mais utilizados com isso. E isso permite, inclusive, que você também desenvolva modelos de aprendizagem personalizada, ou seja, você tem aí também algoritmos que vão permitir exatamente que se identifique quais são os assuntos ou a forma como o assunto é apresentado, tá? Que traz o melhor resultado com aquele aluno. Então, com isso, você consegue dosar justamente a forma e a velocidade com que você faz
essa transmissão de conhecimentos. E, finalmente, tá? Gamificação. Tá? Essa geração Z ela é muito orientada a desafios. Tá? E os games eles permitem exatamente colocar situações de vida real, tá? Em situações em que você tenha desafios, você tenha barreiras para superar, situações virtuais que vão permitir exatamente que ele exercite aquele conhecimento que foi oferido. E isso de uma maneira bastante lúdica, de uma maneira que efetivamente é bastante atrativa para essa geração. Ok? Bom, gente, eu acho que extrapolei um pouquinho o tempo que eu deveria falar. Vou passar agora, né, o meu giz virtual aqui para o Wesley Rodrigues. Wesley, como foi apresentado pela Ana, é o Senior Solution Architect da Amazon Web Services. Ele é focado especificamente no atendimento de organizações educacionais, tá? E ele tem aí alguns cases bastante interessantes para compartilhar conosco, tá bom? Bom, Wesley, agora eu passo o bastão para você, tá bom? Legal, Wagner. Muita coisa mudou, pessoal. Muita coisa está diferente quando a gente compara com outros tempos, né? E acho que vocês já podem ver minha tela, né? Bom, eu vou trazer para vocês algumas informações, um pouco do que eu tenho visto diretamente no campo, diretamente na minha atuação como arquiteto de soluções. O arquiteto de soluções, ele é uma espécie de aconselhador, de conselheiro dos clientes. Ele ajuda o cliente a usar melhor os recursos da nuvem. E tendo contato com diversos clientes, eu percebo alguns diferentes grupos de clientes, diferentes grupos de formas de utilização dos serviços da nuvem. Eu diria que um primeiro grupo de clientes, principalmente quando estão tendo um contato inicial com a nuvem, que ainda não tem certa familiaridade com os serviços da nuvem, com a forma de se trabalhar em nuvem, eles começam muitas vezes em continuidade dos negócios, em workloads de continuidade do negócio. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente teve agora a Covid e muitos clientes precisaram escalar horizontalmente, crescer a quantidade de máquinas em um ritmo que praticamente não foi visto antes. A gente tem clientes que precisaram multiplicar 45 vezes a quantidade de acessos nos seus sistemas virtuais. Isso é um exemplo real, né, de coisas que aconteceram. E se você está preso a um data center, a hardware físico, a gente sabe como é difícil esse tipo de coisa. Um outro ponto muito importante de continuidade dos negócios também, que eu tenho visto bastante, é operar backup na AWS. Você gerenciar backup em serviços como o Amazon S3, por exemplo, além de muito simples e muito seguro, porque conta com criptografia, também é algo muito barato de se fazer e simples, né? Muitas ferramentas hoje em dia suportam backup nativo na AWS. Então, normalmente os clientes eles começam dentro dessa área da educação, eles começam com continuidade de negócios, proteção contra ransomware, utilização de serviços como a AWS WAF, por exemplo, para proteger as aplicações web de ransomware e escalar o LMS como Moodle ou como soluções próprias. E aí, depois de um tempo que eles já estão rodando assim, eles começam a melhorar a eficiência. E aí, para isso, é necessário sempre medir. Então, eles começam a analisar os logs, a coletar os dados das aplicações e a utilizar também a nuvem de uma forma melhor. A nuvem, quando você consegue entender a sua demanda, você consegue utilizar ela de uma forma elástica, ou seja, você paga apenas por aquilo que você usa, você cresce a utilização nos momentos de pico, depois você volta por um mínimo de utilização, mas também é possível fazer alguns acordos. Por exemplo, nós temos ofertas como saving plans ou reservas de instâncias que você consegue utilizar para reduzir bastante o custo total. Então você vai ter uma operação que é mais eficiente e que ela também pode ser automatizada. Você consegue tomar ações automaticamente. E aí depois que você já ganhou toda essa familiaridade, você passa por um passo de inovação e diferenciação. Esse passo de inovação e diferenciação é quando você utiliza serviços como machine learning, então reconhecimento facial, reconhecimento de texto e voz, chatbots, entre outros serviços, para você entregar uma experiência melhor para os alunos. E aí, com isso, o interessante é que você está focando na educação, está focando na experiência do aluno e deixa a AWS cuidar do serviço.
Então, a AWS é que vai gerenciar ali o Recognition, que vai gerenciar o Comprehend e os outros serviços ali de Machine Learning. Tá? Então, a gente vai ver alguns casos que aconteceram recentemente. Então, um caso muito interessante que eu acho que se enquadra naquela primeira categoria que a gente viu é o caso da Secretaria da Educação de São Paulo. Eu tenho experiência em e-commerce, né, do passado, e em vários momentos, como Black Fridays, por exemplo, a gente tinha que fazer a escalabilidade do ambiente para conseguir suportar 5.000 usuários simultâneos, e aí, durante esses eventos, isso subia rapidamente para 10.000, 15.000, 20.000, assim, já era muito difícil, né? Então, você imagina uma estrutura que foi concebida para 3 milhões e meio de pessoas. É muita gente acessando isso, e é muito dado de aluno, é muito dado armazenado, muito dado que tem que ser processado. Então, isso em um ambiente fixo seria muito complicado de se fazer. E utilizando a AWS, você consegue escalar e utilizar esses recursos somente no horário que eles são demandados. Então, isso é muito importante. E esse é um case que mostra como você consegue manter a continuidade usando a nuvem. E é algo que seria muito complicado de se fazer se você tivesse preso à limitação da máquina física. Tem um outro case que eu trouxe para vocês também, que é da Anima Educação. Esse é um case que eu gosto bastante, eu tive envolvido bem próximo desse case, que na Anima existe um sistema chamado ULife, que é um sistema de LMS, onde os alunos também conseguem interagir bastante com vários serviços que são oferecidos pela Anima Educação. E a Anima tem a Anima é um dos maiores grupos educacionais do país, né? E esse sistema ele tem a abrangência nacional em diversas instituições que pertencem ao grupo. E se a gente para pensar em como que a Anima aplicava provas antigamente, você tem a prova sendo feita, né, num caderno de provas, e aí essas provas elas são empacotadas em diversas esteiras e elas eram enviadas via caminhão, carregadas nos caminhões e enviadas para o Brasil inteiro. Então você ia ter provas que iam acontecer em diferentes estados, essas provas tinham que chegar nesses lugares, e aí as provas chegando em cada um desses lugares, elas eram abertas ao mesmo tempo, né? E é uma operação dificílima de coordenar, com muitos custos, muito complicada de se coordenar. E como que isso está sendo feito hoje? Bom, basicamente, você tem uma pessoa, essa pessoa tem acesso à internet, ela já fez previamente o cadastro dela, utilizando um documento como o RG, por exemplo, habilitação que tem foto. Então essa pessoa, ela vai acessar o sistema e o sistema, de tempos em tempos, vai verificar via webcam se essa pessoa que está fazendo, ela é realmente a mesma pessoa que estava cadastrada no documento. Então você tem ali uma análise que verifica se tem uma pessoa só fazendo a foto, se a pessoa não trocou com outra pessoa para fazer essa prova, e aí então a prova ela é validada. Esse modelo ele foi utilizado recentemente e a Anima Educação foi a primeira instituição do Brasil a conseguir aplicar remotamente um vestibular de medicina, que é super rígido, tem diversos controles rígidos para ser aplicado. E com isso, eles conseguem diversas vantagens. Por exemplo, você reduz o custo da sua operação e isso gera um círculo virtuoso, porque esse custo é reaplicado, os custos ficam mais baratos e você consegue melhorar ainda mais sua estrutura. Outra coisa é que essa coordenação super complexa de operar isso e enviar para o Brasil inteiro, isso é evitado. Você também consegue atingir mais pontos, porque se você tem praticamente como exigência um ponto de internet para que a pessoa possa fazer a prova, você atinge muito mais lugares, muito mais pessoas. Você não está preso a restrições geográficas. E, finalmente, tem um impacto ambiental, que é um dos pontos mais incríveis desse caso. A Anima ela consegue, com essa solução, a cada rodada de provas, preservar mais de 5 estádios de futebol lotados de árvores. Então imagina o impacto disso no meio ambiente, e sem comentar ainda a pegada de carbono, as emissões pelos caminhões, entre outras coisas. Só falando de papel. Tá? Então é um caso muito legal. E você pode perguntar, poxa Wesley, mas para eu ter isso aqui na minha instituição, eu preciso ter experts em machine learning, pessoas que conhecem? Não, pessoal, não precisa. Na Anima existe um time treinado, né, um time que participou de workshops, que fez cursos e certificações, mas na verdade você consegue testar esses recursos sem precisar entrar no detalhe da inteligência artificial. E é isso que eu preparei para vocês aqui numa demonstração, tá? Então, aqui eu estou abrindo para vocês a console da AWS. Essa é a tela que você visualiza quando você se loga na sua conta.
E eu vou clicar aqui no serviço Recognition. O Amazon Recognition, ele é um serviço que te permite fazer várias operações com imagem, como, por exemplo, comparar imagens. Então, eu vou vir aqui nesse Face Comparison, onde eu posso comparar rostos, né? E aqui eu vou fazer o upload. Eu vou fazer o upload do meu documento. Então, olha só. Ele está verificando aqui o documento e ele já percebeu que aqui tem um rosto, olha só, e que esse rosto não se parece com nenhum desses rostos aqui. Deu diferente para todos eles. Bom, perfeito. Vamos verificar então se ele vai me reconhecer aqui agora. Eu vou pegar uma foto, por exemplo, essa foto aqui. Nessa foto aqui, eu estou bem diferente, né? Eu estou careca e tenho barba. Nessa daqui eu não tenho bigode, por exemplo, não estou usando óculos, mas ainda assim ele deu 99% de certeza que é a mesma pessoa. O interessante desse serviço é que eu não precisei fazer nada relacionado à inteligência artificial aqui. O modelo já é treinado, já é mantido. Eu só preciso integrar a minha aplicação utilizando o JSON, utilizando uma API que é super simples de fazer a integração e amplamente documentada. Tá? Então, fazer essa integração aqui com a sua aplicação é muito tranquilo. Aqui um outro exemplo, eu posso tentar confundir a ferramenta, né? Aqui eu tô careca. Então, vou pegar uma foto de uma pessoa que sempre que eu tô dirigindo, eu sou confundido com essa pessoa. Olha só, careca também, mas não, ele não acha que é a mesma pessoa. Então eu consigo verificar que não é só porque algumas características são parecidas que eu vou conseguir enganar facilmente aí o modelo, né? Não consigo enganar esse modelo. Uma outra coisa interessante aqui é que eu tenho a detecção de rótulos, né? Então, nessa imagem aqui, eu estou detectando algumas coisas, alguns objetos que estão na rua, veículos, carros, né? E você consegue fazer isso para diversas coisas. Se eu pegar novamente essa minha foto aqui, ele vai detectar que é um texto, uma pessoa, é um ID, olha só, um cartão de identidade, é um documento. Outra coisa que eu posso fazer aqui é detectar objetos na cena. Então, enquanto o meu aluno está fazendo a prova, eu posso detectar se ele está segurando na mão um telefone celular, se ele está colando de algum lugar. Tá? Então, esse tipo de coisa é possível de se fazer, e percebam, sem utilizar uma linha de código para programar isso. E aí, voltando aqui para a apresentação, existem outros casos muito interessantes. Tá? Então, aqui a gente está falando de inteligência artificial focando em reconhecimento facial. Mas a gente tem ainda outros casos. Por exemplo, a Arizona State University, a ASU. A ASU é uma universidade que tem utilizado diversos serviços da AWS, não só para tornar os seus cursos mais interessantes, para fazer com que os alunos aprendam tecnologias novas, como também para automatizar o campus. Tá? Então, aqui a gente tem um detalhe do curso de engenharia, onde os alunos estão aprendendo a utilizar a Alexa, e a Alexa, via voz, eles estão utilizando para controlar robôs. Então, você consegue ensinar para esses alunos automação, controle de outros dispositivos através da ferramenta de voz. Tá? E lá no campus, eles não usam a Alexa apenas para isso. Na ASU, os alunos recebem a Alexa quando entram, e aí eles conseguem fazer perguntas para a Alexa. Por exemplo, Alexa, em qual laboratório será a minha próxima aula de química? Alexa, que dia vai ser a prova de ciências? E aí, com isso, a Alexa não só é utilizada como parte do ensino, como também é utilizada como ferramenta de apoio ao campus. Tá? Então, eles estão usando chatbots e estão usando outras tecnologias para melhorar ainda mais a experiência desses alunos na ASU. Tá? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. E agora a gente vai responder as perguntas. Nós vamos fazer também o sorteio, tá? Então, deixa eu passar aqui o controle para a Ana. Certo, Olá, Ana? Wesley. Obrigada. Obrigada pela tua apresentação. Wagner também pode já voltar aqui a sua câmera. Vamos à sessão de perguntas e respostas. Ô, Wagner. Olha, uma pergunta para o Wesley. Wesley, Opa. você acha que o modelo de educação pós-pandemia vai voltar a ser todo presencial ou o modelo híbrido veio para ficar? Olha, o que eu tenho visto é que muita gente que não tinha estrutura para ter um modelo híbrido, agora possui a estrutura e percebeu que nem faz sentido voltar. Eu tenho observado em diversos clientes
que agora muitas coisas estão sendo possíveis e não eram antes, né? Então, a pandemia ela tem todo o lado ruim, mas ela fez com que muita gente percebesse que é possível sim fazer as coisas remotamente. No caso da Ânima, por exemplo, mesmo depois que passar a pandemia, não há por que voltar a ser mais poluente, voltar a... Não faz sentido mesmo, de fato. É o tipo de coisa que a gente entende que é um caminho sem volta. Tá. Concorda, Wagner? Concordo integralmente, inclusive eu tenho acompanhado algumas pesquisas que têm sido feitas, tanto entre corpo discente quanto corpo docente, tá? E todo mundo está pedindo exatamente isso, que com o fim da pandemia o modelo híbrido continue. Então, recentemente eu vi uma pesquisa, eu só não lembro de que faculdade da USP, pessoal, mas o pessoal estava dizendo especificamente isso. Não, obviamente existem matérias práticas que precisam ser feitas no campus, mas as matérias teóricas não tem por que a gente se deslocar ao campus só para assistir uma aula que poderia ser dada remotamente. Então, os alunos estão pedindo isso. Alguns professores também estão pedindo isso, porque só o tempo que você economiza de deslocamento é uma coisa impressionante, tá? Sem contar, obviamente, como já foi muito bem colocado pelo Wesley, né, os impactos ambientais de você tirar esse monte de carro de circulação. Verdade. Outra pergunta ainda para o Wesley. Wesley, vocês comentaram sobre o reconhecimento facial, mas tem mais alguns exemplos de como a educação tem usado a inteligência artificial para resolver outras coisas no dia a dia? Tem sim. Não é apenas um caso, tá? A gente tem diversos casos de instituições que estão utilizando a inteligência artificial para tornar o conteúdo que elas possuem, que elas já tinham antes, mais acessível. Então a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldades auditivas, por exemplo, né? E existe uma série de vídeos que foram gravados e de aulas que foram gravadas que não tem legenda. Ou ainda, algumas instituições que expandiram suas fronteiras para outros países. Então, utilizando serviços de inteligência artificial, você consegue fazer a transcrição automatizada desse conteúdo, e depois que esse conteúdo foi transcrito de voz para texto, você faz as legendas automaticamente nesses vídeos e ainda consegue trabalhar com tradução automatizada. Então você tem, rodando poucos comandos, uma base de vídeos que estava ali praticamente inacessível para um público grande de pessoas, você torna ela acessível, torna ela mais inclusiva, e faz com que ela seja mais globalizada, ela tenha aí acesso por várias pessoas de vários países. Então, esses são alguns dos serviços, alguns das aplicações de serviços como Comprehend, Transcribe, Translate. A gente tem serviços que podem lidar com isso de forma automatizada. Então, é bem interessante mesmo. Tem outros casos, tem muitos outros, né? Esse foi um que eu acabei de lembrar. Legal. E uma coisa interessante, o vídeo que ele acabou de mostrar agora há pouco, da ASU, é exatamente uma situação como essa. Ou seja, a partir do transcription para o inglês, exatamente do que estava sendo dito, foi gerada a legenda em português. É interessante. Bom, eu adoro. Agora, a pergunta do Aloysio de Souza para o Wagner. A literatura de oferta e evolução de trabalho aponta que a evolução demanda mais conhecimento. E, com isso, mais oferta de criatividade, atividade e trabalho. Gostaria de pedir a sua percepção sobre esses sinais bibliográficos. Você compreendeu a pergunta? Quer que eu repita? Olha, como ela está falando em criatividade, tá? Então vamos lá. Nada supera a criatividade humana, tá? Então, exatamente, na medida que você desenvolve esses soft skills, né, relacionados justamente à criatividade, gosto artístico, etc., é uma forma de continuar se diferenciando das máquinas, tá? E é uma forma de se diferenciar, inclusive, dos outros seres humanos, tá? Então, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a utilização da tecnologia é limitada pela nossa criatividade, tá? Vou usar um exemplo. Alguns anos atrás nós tivemos um fabricante de videogames que criou um dispositivo chamado Kinect. Então, ele foi criado para permitir que você simulasse movimentos, por exemplo, jogar tênis, etc. Tá? E a máquina lia o movimento das suas mãos e, consequentemente, interagia com o videogame. Tá? Aquilo foi uma criação, foi criado por um objeto. Depois as pessoas
pô, já que eu tenho essa funcionalidade, né, então desenvolveram robôs que fazem explorações em áreas, por exemplo, para tirar minas de campos minados, tá? Robôs que fazem hoje intervenções, né, ou soldados de campo submarino. Você tem uma série de aplicações na área de medicina à distância, né, no qual você efetivamente faz uma exploração. Então, o médico faz assim, né, e aí, consequentemente, aquela sonda hidrográfica também faz aquele movimento. Então, de novo, tá? O limite da utilização da tecnologia é a criatividade humana. É incrível mesmo. Não sei se respondi exatamente essa pergunta dela. Então, por favor, eu peço que ela diga se era alguma coisa defendida. É o Aloysio. Aloysio, a gente Aloysio, respondeu a sua pergunta, Aloysio. Deixa eu ver aqui. E, pessoal, também depois, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, viu? Também tem o WhatsApp da Taway também, que pode tirar essas dúvidas para